Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos estudar o conteúdo classe de palavras, que no caso a de hoje vai ser o numeral, certo? Que é uma classe gramatical variável. Esse conteúdo está no capítulo 10, tá bom? Então vamos agora perceber alguns exemplos, os conceitos e tudo mais. Acompanhe aí comigo. Então, o numeral, olha só, a gente lembra logo dos algarismos, né, que a gente estuda em matemática. Agora, o que a gente tem que lembrar é que o numeral, por exemplo, é a palavra escrita, né, como eu tenho aqui a palavra 10. E o algarismo é quando a gente tem, por exemplo, um algarismo romano, que simboliza o 10, aqui o X, e o arábico, né, aqui escrito simbolizado pelo 1 e o 0. Então, só para a gente poder entender, por que a gente estuda língua portuguesa? Porque nós temos várias palavras que remetem aos números, né? Aos numerais, à quantidade e tudo mais, tá? Então, é uma classe gramatical que é necessária que nós estudemos, ok? Então, vamos lá. Como que eles são classificados? Olhem aqui. Tenho 10 amigos íntimos. Esse 10 é o cardinal, ok? Indicando quantidade. Olha outro exemplo. Sou o primeiro aluno da classe. Nesse caso, está falando de ordem. Portanto, é o ordinal. É o numeral classificado como ordinal, porque indica a ordem, tá? Isso aqui é tranquilo. Eu acho que vocês lembram que vocês estudam lá no ensino fundamental. Então, vamos continuar. Tomei meio copo de leite. Então, meio está indicando a fração. Portanto, é classificado como fracionário, indicando uma fração, uma divisão. Mais um exemplo, comi o dobro do que devia, no caso 2 vezes, então indica aí multiplicação, é classificado como numeral multiplicativo, ok? Agora a gente precisa diferenciar o artigo do numeral. Lembra que a gente estudou o artigo nas aulas anteriores, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Olha só. Tem um amigo e você 2. Então a pessoa está dizendo que tem 1 e a outra 2. Pelo contexto, a gente percebe que esse 1 está se referindo à quantidade. Agora, ou seja, se é quantidade, é um numeral. Agora observem outro exemplo. Um dia estava no jardim e avistei uma borboleta. Então é um dia qualquer, certo? Portanto, é então um artigo, indicando aqui um artigo indeterminado, né? Ou indefinido, certo? Flexão do numeral. Gente, no caso dos cardinais, 1, 2 e os que indicam centenas a partir de 200 variam em gênero, ou seja, se é masculino ou feminino. Por exemplo, tenho um amigo ou tenho uma amiga, né? Tenho 200 folhas, eu tenho 200, por exemplo, 200 sapatos, né? Então aqui eu estou falando de números que são cardinais e que vão variar por causa do gênero, ok? Terminados em ão, eles também variam em número, olha só. 1 milhão, 6 milhões, tá? Os demais são invariáveis, ou seja, não mudam. Os ordinais variam em gênero e número, ok? A 8ª nadadora de nossa equipe chegou em 23º lugar. 8ª, porque era nadadora, então a indicando mulher, ok? Multiplicativos. Flexionam-se em gênero e número quando usados como adjetivo e não se flexionam quando usados como substantivo. Olhem aqui o exemplo. O carteador costuma fazer apostas duplas e triplas. Está indicando aqui, está sendo utilizado como valor de adjetivos, está se referindo às apostas. Como é uma palavra substantivo, né? Do gênero feminino, então aqui também ficou como variante relacionada a essa aqui, apostas duplas, fazendo aí a concordância, né? E triplas, da mesma forma. Esta empresa produziu o triplo do ano anterior, ok? Então, aqui já está se referindo ao valor de substantivo. Essa palavra triplo está nessa frase indicando um valor de substantivo. Fracionários, olhem aqui o exemplo. Eles variam em número de acordo com os cardinais que expressam a quantidade de frações. Então, olha aqui o exemplo. O rapaz pagou 1/3 da dívida, ou no caso, também podemos considerar os 5
quartos. Então, eles vão variar em número de acordo com os cardinais, indicando aí do contexto da frase. Algumas observações. O numeral fracionário meio, ele concorda em gênero e número, tá? Com o substantivo. Por exemplo, o horário do voo é 12:30. Então, aqui, ó, está concordando, ok? Meio, um pouco é invariável. Quando, no caso, a gente está falando de um pouco, certo? Olha aqui o exemplo. A menina estava meio insegura, como se fosse a menina estava mais ou menos insegura. Então, é menina, mas eu não vou falar ela estava meia insegura. É como se ela tivesse metade insegura e metade segura, né? Então, tá errado. O certo é falar meio insegura. Agora, quando a gente vai falar de meio-dia e meia, aí sim está correto, ok? A notícia foi dada em primeiríssima mão. Isso pode acontecer. A palavra numeral receber aqui esse sufixo indicando esse final, ok? Há numerais que podem se flexionar em grau quando se quer dar ênfase a uma ideia, tá? Então, por exemplo, o Corinthians caiu para a segundona. Então, aqui eu estou mudando para poder fixar uma ideia, porque é um modo aqui de falar e enfatizar o que está sendo expressado, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de como utilizar o numeral. Algarismos romanos colocados após as palavras papa, século, reis, até o 10 serão sempre lidos como ordinais, tá? Então, ó, Papa João Paulo VI, Papa Bento XVI, tá? De 11 em diante, aliás, de 11 em diante como cardinais, ó, Papa João Paulo VI, Papa Bento XVI, ok? Então, a partir do 11 a gente começa a ler como cardinal. Antes do 11 a gente lê como ordinal, ou seja, 1, 2, 3, 4, tá? Observação. Se vierem antes, serão sempre lidos como ordinais. Então, olha aí. Esse é o 11º capítulo, ok? Na numeração de leis, decretos, avisos, circulares, portarias e outros textos oficiais com algarismos arábicos, são lidos como numerais ordinais até o 9º e como cardinais a partir do 10. Então, olha o exemplo. O governo baixou a portaria 8ª, tá? Conforme o artigo 15. Então, passou do 10, já se falou aí 15, né? Como número cardinal. Numeração de páginas. Folhas, textos, casas, apartamentos são lidos como cardinais. Releiam a página 12. Moro na casa 4. Se o algarismo vier antes do substantivo, é lido como ordinal. Li a 6ª folha do jornal. São regrinhas para a gente entender, porque depende aí do uso, né? Claro que só com essa aula vocês não vão decorar todos. Eu vou mandar o slide para vocês e assim vocês vão revisar e com os exercícios vocês conseguem entender com a prática, tá? Só mais uma observação. Os numerais são muito importantes para poder indicar e dar credibilidade aos textos. Por exemplo, textos jornalísticos tem que ter números, né? Indicando ali pesquisas, quantidades e tudo mais, como a gente está acompanhando agora a numeração do coronavírus, né? Todos os dias. Então, são importantes para dar credibilidade no processo comunicacional. Assim como se tiver erro, tira a credibilidade, né? Então, espero que vocês tenham compreendido e nos exercícios vocês vão conseguir clarear ainda mais esse conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus.